Pela primeira vez, a apresentadora Ana Hickman deu detalhes sobre a agressão que sofreu do ex-marido. Em uma entrevista emocionante, a Ana abriu o coração. Olha só. Aquele dia 11, sábado, pouco depois da hora do almoço, estava tendo uma conversa com meu filho na cozinha. É uma conversa sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que ele está acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho, a gente sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia, mas por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. O Alexandre voltou pra mim, começou a gritar, continuou, os gritos começaram, a briga continuou, me chamando de louca, que eu estava descompensada, que eu estava inventando coisas. E aí eu olhei pra ele e falei assim, do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Depois de tudo, se você não admitir as mentiras, eu entendo, agora você vai me bater? E nessa, quando eu falei isso, aí... E ele veio sim pra me dar uma cabeçada, ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar o meu celular, que estava no balcão da churrasqueira logo atrás, eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei isso uma, falei isso duas, falei isso três, e aí ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar. Não sei se ele não estava acreditando que eu fosse fazer isso, mas ele tinha esse hábito de quando ele estava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força pra eu não sair, porque eu falava assim, não chega perto de mim, não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, eu corri, eu comecei a gritar. Corro, sim, para quem... A força que eu tinha, eu gritei muito. Eu gritava, socorro, chama a polícia, 190. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele e eu fui para a cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele, com muito medo. E a minha cozinha tem uma porta de correr. E quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutar para poder tentar... Ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, eu não ia ter me largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu estava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu estava com a adrenalina e o sangue quente tão forte que na hora eu não senti dor. Mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fanny e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Eles não... Como eu já tinha visto o Alexandre gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais meu braço, ficou bem inchado. Já não conseguia mais ter movimento, eu botei o telefone em cima da mesa e ele tentando, eu vi que ele foi em direção à cozinha, ele gritava assim, larga esse telefone, eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190, foram 3 toques. A policial atendeu do outro lado. Ainda bem que existe 190, porque se eu não tivesse ligado, ele teria passado aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. Mulher linda, a gente vê aí, super bem sucedida, mas que dentro de casa, gente, vivia um pesadelo. Um homem que, segundo ela, era extremamente opressor, que praticava todo tipo de violência, psicológica, financeira, até chegar à física. Então, vou repercutir essa entrevista. Vem cá, aqui no nosso estúdio, eu recebo a psicóloga Letícia Santana. Lê, obrigada pela sua participação. Simone Leal e também a Joana Nogueira, que são 2 mulheres que entendem, já vivenciaram também essa violência. E começou com a psicológica, mas antes disso, Letícia Santana, o fato da Ana Hickman abrir o coração e falar tudo o que aconteceu, tudo que ela viveu, isso mostra que a violência contra a mulher não tem cor, não tem classe social, não tem raça, não tem idade, né? Essa é uma realidade.
Boa tarde, né, a todas, boa tarde a todos. Exatamente, assim, que depoimento forte. E ela dá voz a tantas mulheres, e por ser essa mulher que tem esse perfil, né, uma mulher linda, bem-sucedida, independente em todos os setores, passar por isso só nos reforça a fala e a ideia, Roberta, de que o agressor ele é totalmente responsável pelo abuso dessa relação. Então, muitas vezes a mulher que está nesse contexto percebe ou acha que é culpa dela por ela ser isso ou aquilo, ou menor, de acordo com a fala dele, acha que ela tem culpa. No entanto, a Ana vem mostrar que não, que é esse olhar desse agressor, desse opressor, que muitas vezes instaura esse clima de abuso na relação, né? Alô? Joana Alô? E Simone, com vocês, aconteceu exatamente assim? Boa tarde, né? Quero deixar aqui meu respeito por todo esse sofrimento dessa mulher. Sim, é bem parecido nesse negócio de falar, você é doida, você é louca. E a gente deve ter muitas outras Anas por aí, né, se espelhando nela. Uma mulher tão empoderada, uma mulher que a gente olha assim e fala assim, ela não deve sentir, não deve ter problema, nem tem. Eu vivi esse sofrimento, quando eu vi ontem a entrevista dela, nossa, me doeu muito, até postei no meu Instagram, repostei depois. Espero, assim, que ela se recupere, mas vai demorar, porque o psicológico, né, a pior violência é o psicológico. Nossa, dói. Cada vez que você vê outra mulher sofrendo, é como se você estivesse vivendo de novo tudo aquilo que você viveu. A Ana Hickman tinha 25 anos de casada com o Alexandre. Com você também, o seu tempo de relacionamento ficou por aí também, né, Simone? Boa tarde. Eu estava lendo o depoimento dela é bem parecido com a minha história, né? A violência dela, no caso, começou quando ela ainda era criança, começou pelos pais delas. Eu também passei por isso. Já, inclusive, a gente vai trazer um trecho que a Ana Hickman abre o coração e volta lá atrás, né? Abre o coração em relação a tudo que viveu com o pai. E, às vezes, a gente acha que isso aí só acontece em novela. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? É igual a Joana falou, eles falam que a gente é louca, que está doida, que isso vai passar, que eu não vou fazer mais, e acaba que, muitas das vezes, as mulheres até deixam para lá, né? Na esperança de que aquilo realmente acabe ali. E por que a gente demora, Letícia, a identificar? No caso da Ana Hickman, que ela traz diariamente notícias de mulheres que sofrem violência. Ou a gente demora a identificar, ou identifica e também não consegue sair desse ciclo. São muitos fatores, né? Você trouxe alguns, mas a gente pode até trazer aqui alguns outros. Primeiro, às vezes a gente não consegue nomear essas diversas formas de violência. Às vezes a gente condiciona a violência só a violência física. E a violência psicológica, ela é muito sutil, ela é muito velada. Então, ela começa com um xingamento, ela começa com um desmerecimento do seu intelecto, da sua pessoa, como a Ana colocou em alguns momentos do depoimento, dizendo que ela estava gorda, que ela estava velha. E aí, muitas vezes, a gente não associa isso à violência, principalmente quando há uma comunidade que reforça essa fala, dizendo, mas é o jeito dele, ele te ama, no fundo ele te ama, é o jeito dele. E aí você vai relevando, porque como a Simone colocou, no fundo você não quer o fim daquela relação. Você quer que aquele problema seja resolvido, você quer que ele pare. E quando ele diz que vai parar, muitas vezes essa fala gera um aumento de esperança, um aguentar um pouco mais. Afinal, violência é só quando bate. Né? Eu vou conseguir, eu vou ser uma mulher melhor, eu vou me cuidar mais. Quem sabe ele não para de agir dessa forma. Então, são muitas respostas que muitas vezes justificam a permanência dessa mulher na relação. E sabe o que também justifica? O fato das pessoas ao redor incentivarem a você continuar a permanecer naquele relacionamento, né? Tem gente que apoia para você sair, mas tem gente que fala assim, não faz isso. Foi exatamente o que aconteceu com a Ana Hickman. Na entrevista, gente, ela revelou que diversas pessoas ainda tentaram convencê-la a não denunciar o Alexandre, a não ir à delegacia. Vamos ver. Família, para mim, sempre foi a coisa mais importante dessa vida.
Mas quando eu percebi que as coisas estavam erradas e que a gente corria perigo, eu não hesitei em pedir ajuda. Mesmo quando muitos, depois daquela ligação, ainda tentaram me convencer de não ir para a delegacia, no dia seguinte também. Hoje eu entendo, porque eu passei na pele o que muitas mulheres já passaram ou vão passar ainda. Agora eu entendo porque muitas chegam aí à delegacia, prestam queixa, mas depois elas voltam atrás. E não é só por medo do agressor, não. É porque as pessoas te fazem fazer isso. Pensa no seu filho. Ele é o pai do seu filho. Ele não vai fazer isso de novo. Olha o escândalo. O que todo mundo vai falar da Ana Hickman. Você acabou com a vida dele. Eu ouvi isso muito. A gente não precisa ser mulher de malandro. É de arrepiar, né? Joana, você também teve essa tentativa de desmerecer toda a dor, toda a violência que você estava sofrendo? Sim, a primeira pessoa que me impediu foi a mãe dele, né? Me pediu muito para retirar a queixa. E falava a mesma coisa, você vai destruir a pessoa que gosta muito de você, foi só agora, não vai fazer mais, essas coisas assim. E geralmente algumas pessoas falam, mas gente, ele era tão simpático, tão agradável. Então, o que você fez para poder provocar ele assim? Então, assim, a nossa sociedade às vezes não está preparada, né, para poder ver uma pessoa que é normal, que trata as pessoas bem, que está todo feio. Ele recebia as pessoas muito bem e depois ele colocava defeito. Quer dizer, na rua, maravilhoso. Sim, quando chegava lá em casa também, tratava as pessoas muito bem, recepcionava bem. Quando virava as costas, ele falava mal daquela pessoa. Falava que não servia para conviver comigo e por aí. Entendeu? Então, assim, é difícil. Hoje você enxerga isso como uma forma dele até mesmo já tentar isolar você das outras pessoas? Sim, para ficar com a gente, né? Acabar com o nosso emocional e ficar ali com aquela presa dele para fazer o que ele queria, né? Você vê que uma pessoa tão preparada igual a Ana e passar por isso, imagina uma outra pessoa que não tem o financeiro, né? Que a maior parte das mulheres não tem. E a própria Ana Hickman também já relatou isso, viu? Que ele não deixava ela ter amigos. Os amigos dela também relataram isso. Falaram que ela perdeu aquele vínculo, aquela amizade. Foi acontecendo um afastamento, né? E com você, Simone, também você se identifica nesse ponto? Sim, várias pessoas falavam para mim que eu ia destruir a vida dele, que que ele não ia conseguir um emprego bom, mas assim, as pessoas elas pensavam nele, elas não pensavam na dor que eu estava sentindo. Ninguém estava vendo a ferida que estava sendo aberta em mim, né? E eles estavam preocupados com a parte dele. Teve pessoas que veio falar para mim que Deus não aceitava o fim do casamento, que tinha que ficar naquilo ali porque ia melhorar. Não, Deus vai melhorar, Deus vai melhorar. Concordo que para Deus nada é impossível, mas você não pode ficar num relacionamento que você está vendo que não está dando certo e que você pode ser uma vítima fatal. Então, na medida do momento que eu vi que aquelas pessoas foram ficando do lado dele, querendo me colocar para baixo, eu fui me afastando. E ele também foi afastando as pessoas, né? E Letícia, a mulher no momento desse está completamente fragilizada, principalmente no lado emocional, no lado psicológico. Aí junta essa fragilidade com essa falta de apoio, por isso que a gente vê, né, tantos casos de mulheres que sofrem as agressões e não têm coragem de denunciar os seus companheiros, né? Sim, e é tão potente essa fala, tudo que a gente está vivendo, né, o depoimento da Ana, porque são sinais de que existe abuso na relação. Porque, como a gente falou no início, o sinal mais claro é a violência física. Mas a violência psicológica, ela não é tão clara. E um sinal muito claro é justamente essa invalidação da rede de relacionamentos. Essa pessoa não te faz bem, ou essa pessoa mexe com a sua cabeça, uma proibição de estar em espaços públicos. Então, isso já é um sinal de que você está num relacionamento abusivo. E existe um outro fator também, que é o fator quase que cultural desse peso
sobre a mulher de ser a única responsável pelo bem-estar da casa. Isso é um peso muito grande. Então, a mulher vai dar jeito no marido, a mulher que tem que cuidar das questões emocionais ou do ambiente da casa. Então, se esse marido está nervoso, cabe à mulher acalmá-lo. Olha, quem nunca ouviu essa fala? E isso também traz um peso para essa mulher que se vê adoecida na relação, mas não se vê no direito de sair dela. Acha que ela é responsável por aquele adoecimento e acaba se anulando, se calando, se afastando para que esse marido não se sinta ameaçado, né? Como se isso fosse garantir a paz dentro de casa, mas não garante. Eu escutei num grupo de uma reunião que a gente fez na pandemia com várias mulheres, né? A assistente social, ela estava dando uma palestra sobre violência e naquela palestra a gente descobriu que várias mulheres sofriam violência, porém a gente não sabia que existia moral, psicológica. Até então a gente achava que a violência, que a gente achava que era só a física, machucou, que aquilo ali era violência. Então, uma das meninas, ela falou lá que aquilo ali, eu nunca esqueci. Ela falou assim, a minha mãe me ensinou que eu tenho que ser submissa ao meu marido. Então, quer dizer, ela tinha que aguentar tudo aquilo ali calada, né? E ela sofria uma violência e ela também não sabia. E se a mãe ensinou isso para a filha, é porque a mãe aprendeu isso. Né? A gente vem com uma cultura onde esse machismo é enraizado e a gente precisa identificar. A gente só consegue acabar com isso quando a gente identifica para que a gente consiga sair desse ciclo. Olha só o comentário da Antônia Mota. Boa tarde, Alberta. Tem muitas mulheres vivendo um casamento abusivo, assim como a Ana viveu 25 anos. E ainda tem mulheres falando que a Ana não deveria ter exposto essa agressão. E a gente sabe o quanto é importante, o quanto a Ana está encorajando muitas outras mulheres que vivem esse mesmo tipo de relacionamento a abrirem o olho. A gente precisa falar sobre isso, Letícia. Sim, e ela está encorajando e fazendo com que a gente traga isso à tona, né? Olha que incrível que a Simone fala. Em uma palestra, várias mulheres naquela palestra se deram conta de que estão num casamento abusivo. E quando a gente fala desse se dar conta, a gente não está nem falando de um término imediato da relação, mas de um conversar sobre a saúde dessa relação, né? Não que a gente não vai, mas tadinho, ele não sabia que ele era abusivo. Difícil que isso aconteça, mas é importante que as duas partes, querendo estar juntas, de posse da natureza da relação, não, estamos numa relação abusiva, o que a gente vai fazer com isso? O que não dá é para a gente naturalizar esse lugar do homem que é opressor com a justificativa de zeloso e de cuidadoso e essa mulher oprimida com a justificativa de ser submissa. A gente tem de uma relação onde as duas partes cooperam para o bem do todo. Não é um papel maior de um ou do outro manter a estabilidade emocional da casa. A Ana também falou, gente, por que ela não pediu medida protetiva contra o marido logo após as agressões? Uma situação também muito comum mesmo entre as vítimas de violência doméstica, olha só. As pessoas naquele dia foram importantes para me incentivar. Um dos meus advogados que eu liguei e contei o que estava acontecendo, ele falou assim, se você sabe que quando você entrar lá você vai fazer até o fim, né? Eu falei, eu sei. E a delegada, que esteve sentada na minha frente, que ainda insistiu para que eu pegasse a medida protetiva. E ela perguntou, você tem certeza? Eu não peguei a medida protetiva aquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso. Mas ainda a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu senti muita vergonha. Eu sentada naquela cadeira, dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu ia voltar para casa para encontrar meu menino. A mulher vítima de agressão, o sentimento dela o tempo inteiro é a vergonha. É a vergonha com os vizinhos que ouviram os gritos, é a vergonha de entrar na delegacia, é a vergonha de sair, voltar para casa e recomeçar. Você passou por esse sentimento, Joana? De encarar os vizinhos, né, os amigos, é difícil, né, Roberta? Porque a gente já sai da delegacia, já deveria sair com encaminhamento para
para um tratamento psicológico. É muito vergonhoso mesmo, né? A gente parece que você quer se livrar daquela pessoa e começa a inventar história. Tem gente que fala, não, eu queria se livrar. E a gente escuta de tudo um pouco, né, Simone? Hoje mesmo eu recebi de uma pessoa, ela arranjou um emprego agora, poucos dias, no supermercado, e o marido deixou ela com 5 pontos. Tem um áudio dela ali que ela mandou para mim. Ela pegou a medida, foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência, porém ela saiu de casa, está com medo de voltar em casa por causa dele. E ela falou que não tem notícia dele desde o dia desse acidente, né, desse acontecido, dessa agressão. E ela está com 5 pontos na cabeça, que ele agrediu ela, porque ele acha que ela não tem que trabalhar, tem que ficar dentro de casa, entendeu? Isso aconteceu ainda no trabalho? Hoje eu recebi essa... Ou seja, a mulher ainda passa vergonha também no trabalho. Então, porque ele vai atrás dela, lá no local onde ela trabalha, onde ela garante o sustento da casa, né? Também hoje a mulher tem um papel muito importante financeiramente na família. Simone, em algum momento, quando você decidiu dar um basta e ir lá fazer a denúncia, você também teve esse sentimento de vergonha, ou então de quase voltar atrás? O sentimento que eu tive foi de vergonha só assim do que eu passei, mas em momento nenhum eu tive vontade de voltar atrás. Eu estava muito decidida mesmo, porque até então ninguém mais do que os meus filhos, que passaram tudo comigo, sabe o que eu fui. Eu fui no fundo do poço, Roberta. Eu fui no fundo do poço, eu precisei ser encaminhada para psicólogo, assistente social. Eu fiz o tratamento, graças a Deus que ainda existe o CRANSV ali na Casa do Cidadão, que me acolheu de braços abertos. Então, assim, chegou um momento na minha vida que eu só dormia, eu não comia, eu só dormia. E no terceiro atendimento eu já conseguia dormir, entrar na minha casa e ver a minha casa de outro jeito. Pegando a fala da Ana Hickman, graças a Deus existe o 190. Hoje em dia eu sou acompanhada pela patrulha da Lei Maria da Penha. Eles me acompanham, eu faço acompanhamento, conversam comigo. Tenho também o nosso grupo Mulheres Poderosas, que uma vai incentivando a outra, como eu incentivo outras mulheres também. Então, graças a Deus que existe esses órgãos que nos apoiam. E é muito importante, né? São ferramentas que a gente tem aí a nosso favor, que a gente precisa usar. É a medida protetiva, é a patrulha também, né, da Maria da Penha, que faz visitas periódicas. Sim. A gente precisa ter informações. Quais são as ferramentas que a gente tem à nossa disposição? A gente precisa usar, elas estão aí para isso, tá? E olha só, a Ana Hickman também fez revelações. Disse que também foi agredida pelo pai na infância. Porque meu pai... Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes para o hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria para fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. A família dela enfrentava a violência doméstica na figura do pai. Eu sou menina de interior, nasci na cidade de Santa Cruz do Sul, que aliás tem muito orgulho, Rio Grande do Sul. Eu sou a mais velha de casa, mais velha de 4 irmãos. Era muito difícil como criança ter todo mundo falando o quanto meu pai era ruim, era agressivo, batia na minha mãe, o quanto ele era cruel, ruim. Até o dia que eu cheguei pro meu avô e falei assim, vô, não fala mais isso pra mim que machuca. Eu sei que ele é assim. Quantas e quantas mulheres estão se identificando com essa fala também da Ana Hickman? Daqui a pouquinho a gente vai repercutir aqui no programa, né? E de que forma que a criança, quando cresce, vê o pai agredindo a mãe, de que forma que isso pode refletir na vida adulta dela. No momento anterior, a gente tinha deixado aqui a fala da Ana Hickman, que ela abriu o coração mais uma vez e disse que viu, por muitas vezes na infância, a mãe também sofrer agressões do pai. E ela também foi agredida, né, em meio a essa violência. Simone, você estava até comentando que você se vê
também nesse depoimento da Ana Hickman, né? Sim. Quando criança, assim, meu pai, ele bebia muito, né? E brigava muito com a minha mãe. E pra gente, criança, né? Vou repetir o que eu falei na entrevista anterior a você mesmo. Enquanto você é criança, você nunca quer que aquilo ali, que o seu pai se separe. Você sempre tem a esperança de que vai melhorar, que aquilo vai passar, que aquilo ali vai acabar. Mas, infelizmente, não acabou. A violência do meu pai e da minha mãe, assim, em relação ao casamento dos dois, só teve fim quando a minha mãe deu um fim, chega. Se separou, aí que acabou, e cada um foi para o seu lado. Mas a violência, e toda vez que meu pai bebia, ele surrava a gente. Vocês também? Eu e a minha irmã. Tanto a sua mãe quanto as crianças, então, em casa. E com você, Joana? Não, eu não vivi isso na minha família. Não vivi. Minha mãe vivia com meu pai, né? Ela é viúva hoje, teve um casamento saudável. A Ana, né, ela foi muito criança, né? Casou com ele muito jovem, Ela né? saiu de casa, gente, aos 13 anos e casou com ele aos 16, né? Porque ela já tinha uma carreira modelo, né? Modelo começa muito cedo a carreira, então você sai de casa muito cedo, né? Então, ela tinha ele, né, uma figura, né, protetora, né? Talvez ela demorou muito a enxergar. É interessante, Letícia, porque muitas mulheres que já sentaram aqui no Fala Espírito Santo e abriram o coração, já vi relatos de muitas mulheres que, para não ver mais aquelas cenas de agressões do pai com a mãe, saíram de casa cedo para tentar constituir a família dela, né? Assim, eu preciso ter um outro conceito de família. E às vezes se envolvem com pessoas que também têm esse traço de agressividade, de violência. Uma coisa teria relação com a outra? Pois é, seria muito simplista se eu dissesse sim. Mas não dá para a gente desmerecer o fato de que uma história de violência na família nos atravessa e nos influencia de alguma forma. A forma como isso influencia é muito singular. Mas a gente pode generalizar em que sentido? Se eu cresci dentro de um ambiente onde a violência estava presente, é quase que normal que eu naturalize essa relação. Então, eu começo de alguma forma a achar e entender que é assim que funciona uma relação. E uma criança, ela pensa muito diferente do adulto. Normalmente, a criança, ela entende ou ela acha que ela é culpada por aquilo. Ela só quer que aquilo acabe logo, ela quer se esconder, ela quer fugir daquela situação. Então, um sim para a sua pergunta, às vezes, entra em relacionamento de forma muito prematura, sai de casa muito cedo, porque ela quer evitar aquela dor que a atravessa. Mas também é muito natural que ela naturalize essas relações. E aí, quando ela vai construir a própria relação e se vê nesse lugar que a mãe já esteve um dia, ela também pensa, poxa, então eu vou fazer diferente da minha mãe, eu vou agir diferente da minha mãe, mas se perpetua naquela relação abusiva. Uma coisa que me chama atenção no caso da Ana é que ela verbaliza que ainda muito criança, ela diz assim, eu nunca vou apanhar de marido. E ela leva isso como uma condição para os relacionamentos dela. Mas se a gente pensa que ela foi uma criança que cresceu num ambiente onde o pai batia na mãe, o pai também a agrediu, o sentimento de insegurança é muito presente nessa criança. E quando ela sai de casa e ela conhece esse homem, eu concordo muito com o que a Joana fala, ainda muito jovem, um homem que promete segurança, proteção e cuidado. Eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. Então, claro, estou sendo muito generalista, mas acaba sendo o que ela mais quer. Então, uma pessoa que sai de dentro de um contexto de insegurança, de vulnerabilidade, e encontra um outro que diz assim, você não precisa deles, eu sou suficiente para você, eu vou cuidar de você. E aí ela começa essa relação por essas vias, com a regra de que não vai tocar, não vai me bater. Não vai ser agressivo fisicamente. Essa regra era clara. Uma coisa, Roberta, se você me permite o tempo, ela filmou por muitas vezes falas agressivas dele com ela. Várias vezes. Várias. E postou. Exatamente. O que isso me faz pensar? Que ela não via aquilo como agressão.
ela Normaliza, postava né? nos próprios stories. Ele sendo agressivo com ela meio que respondendo ali à altura, ele chamando ela de burra, chamando ela de gorda. Tem vários stories que ela posta. O que isso fala para nós? Que aquilo não há, muitas aspas, agredia. Olha, eu já tive a oportunidade de entrevistá-la e de presenciar momentos dos dois juntos, perante a imprensa em São Paulo, na frente de todo mundo. E ele nunca fez questão de esconder que ele era uma pessoa extremamente ríspida, grossa mesmo, com a imprensa pelo menos, entendeu? E olha só, a Ana Hickman tem se mostrado uma mulher muito forte, né? Ela confirmou que já pediu a separação. Vamos ver. Vocês estão se divorciando de fato? Sim. Você já deu entrada? Muita gente achou que eu estava quieta desse jeito porque eu ia voltar atrás. Não. Você já deu entrada? Pela Maria da Penha. A lei está para nos proteger. Ela foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso e tantas outras que também foram vítimas. Eu cansei de dar... Eu dou notícias sobre isso todos os dias dentro do Hoje em Dia. A lei é cada vez mais forte. Ela me protegeu, sim. Existem muitos gatilhos de proteção. Né, Joana, a gente precisa saber quais são as ferramentas que estão a nosso favor e utilizá-las. A gente precisa usar isso para se encorajar também. Então, esse mês é o mês que tem 16 dias de campanha, tem muita pessoa na rua. Hoje eu vi um grupo de mulheres no terminal de Carapina. Aí é o momento da gente ir para a rua, falar mesmo, que pode ter certeza, Roberto, nesse momento tem outras mulheres já encorajando para poder denunciar os seus agressores. Cada hora que você fala, então a TV Vitória tem abrido muito, ajudado muito nessas entrevistas, nesse programa que faz, né? A Ana pode ter certeza que várias Ana está se deixando de sofrer agressão nesse momento que viu a entrevista dela tão forte, que até a gente mesmo, né, Simone, deixou a gente tão encorajada quando vê aquela mulher, né, que poderia estar aí falando de outro assunto e ontem falou daquele jeito. E ele é além de agressão, ele praticava também roubo, de extorquia ela, né? O que também pode ser considerado aí, Letícia, de repente... Financeiro. Né, patrimonial, né, que a gente diz. Porque às vezes a mulher trabalha, e aí o que ele vai e faz? Quer usufruir desse contexto, né? E não como um marido, mas sim como uma pessoa com um olhar interesseiro nessa história toda. É aquela visão mesmo de propriedade, né? Ele tinha nela como uma propriedade, ela era uma extensão de todas as outras coisas que ele possuía. E ela, como provedora dos recursos, né, ela era a imagem da família, da empresa, a empresa, né, tinha o nome dela, enfim, ele entra nesse lugar de gestor. E, de novo, o que a gente falou anteriormente, essa pessoa que vai cuidar, que vai prover, que vai zelar. E aí toda essa teia de dependência, de abuso de todas as ordens é formada. Você vê que ela fala que ela nem sabia, quando ela achou os documentos, ela ligou para alguém para poder conseguir entender. Ela identificou assinaturas que não eram delas, né? E por aí vai. Então, assim, ele é todo muito canalha mesmo. Aqui no nosso Facebook a gente está vendo, estou recebendo, né, vários comentários. A Neia do Nascimento diz: eu vivi um casamento abusivo. Ele nunca me agrediu com tapas, mas me agredia psicologicamente quando me chamava de louca, de doida. Isso para mim também é um relacionamento tóxico, né? A Marina Peniche diz: como é triste a entrevista da Ana Hickman, e pode ter certeza que tem muitas mulheres por aí vivendo a mesma situação, muito triste. A Marina também participa com a gente, ela diz: Roberta, boa tarde. Meu marido fez uma tentativa de agressão comigo. Eu reagi feio, ele se assustou. Por quê? Porque ele era militar e eu não tive medo, tá? Ela até falou que fez uma coisa aqui, que ela reagiu com faca e tudo mais. Só que olha só o que ela fez, ela foi muito corajosa. Ela foi até o quartel, denunciou ele na época, ele ia fazer 10 anos na Polícia Militar. E se fizesse a denúncia, ele iria perder uma promoção. Pois ela teve coragem e foi até o final. Ele pedia, pelo amor de Deus, para retirar a queixa e ela não retirou não, viu, gente? Ela falou que nunca retirou, ele morreu e não voltou atrás. Agora, a Ana Hickman também falou, gente, sobre o quê? O filho do casal, que é o que divide o coração nesse momento. Vamos ver. Seu filho, Ana. Chora muito. Muito.
Eu não vou falar nada pro meu filho porque eu quero que ele, quando crescer, tire suas próprias conclusões e não tenha as mesmas feridas que eu tenho, que eu carrego. Ele não sabe que eu tô aqui gravando essa entrevista com você, mas é engraçado que ele chegou e ele veio do quarto dele, ele trouxe 2 carrinhos pra minha mão, os favoritos dele, falou assim, ó, toma, mamãe, é pra te dar sorte hoje. Ele sabe que vocês estão se separando, mas ele não sabe o motivo exatamente. Ele sabe que o pai e a mãe não podem mais ficar juntos. Ele percebe que havia uma relação tóxica? Ou Sim. ele percebe? Percebe. Não era assim que eu tinha imaginado a minha família. Qual é o peso de um filho para quem vivencia um relacionamento abusivo e violento? Nossa, Roberta, os meus filhos, assim, nisso sofreram muito. A minha filha, por ela ser maior, assim, ela, mesmo no sofrimento dela, ela conseguiu ainda se erguer. O meu menino, ele, esse tempo todinho de violência que eu sofri, ele era muito calado. E no meu pensamento, ele não estava sofrendo. Para mim, ele estava tranquilo. Foi quando chegou um profissional, um psicólogo, e falou, esse é o perigoso. Presta atenção nesse, porque o calado é o que mais sofre, o explosivo não. Então, assim, quando chega nesse nível, assim, é uma dor muito grande, porque você não sabe realmente o que está passando no coração deles. Pois é. E olha só, para a gente finalizar o assunto da Ana Hickman, a apresentadora também disse como vai tentar seguir em frente. Ai, tô feliz que agora eu consegui falar. É que eu precisava me cercar de segurança primeiro para poder falar. Emocional, jurídica também e física. Agora eu consigo falar. Por isso que na segunda-feira, quando eu voltei, e aliás o pessoal aqui foi muito carinhoso comigo, do mesmo momento, quando eu entrei na emissora, todo mundo falou assim, você tem certeza? Eu falei, me deixa voltar. Eu preciso me sentir forte e acolhida. Trabalhar é bom. Muito. Trabalhar é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti abraçada pelas pessoas, assim, porque elas me respeitaram quando eu disse, eu não tô pronta para falar. E agora, eu consigo. Como você pretende administrar essa situação? Essa vai ser a parte mais difícil, porque eu ainda não sei por onde recomeçar, mas eu vou recomeçar. Eu não tenho medo do futuro, não tenho medo de uma série de coisas, porque eu sou de família humilde, ouvindo nada, então se deitar, beijar o chão, arregaçar as mangas e levantar e continuar, isso eu já estou fazendo. E é isso que eu quero que todo mundo entenda, que todas nós podemos fazer isso. Sei que em algum momento mais coisas terão que ser ditas, mas eu só posso fazer isso quando a justiça provar. Mas se a minha coragem servir pelo menos para que outra também se encoraje para parar com isso, para dar um basta, eu já vou ficar feliz. Ninguém merece ser torturada, de nenhuma forma. E não estou dizendo isso para desmerecer o relacionamento, a família ou a figura do homem. Eu estou falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder para esse canalha. E eu quero que as pessoas saibam que a mesma Ana verdadeira que eles sempre encontraram, que lutou pela família e acabou protegendo um relacionamento que não era de verdade. Quero que elas saibam que eu vou continuar cada vez mais verdadeira. E por ironia do destino, uma causa que eu sempre apoiei, que é a causa da mulher, não é de hoje. Eu tive que sentir na pele e saber que eu também fui vítima, para me dar mais vontade ainda de querer apoiar as outras e continuar lutando por isso. Eu queria muito que esse pesadelo acabasse logo, mas eu sei que não vai. Disso, né? Muitas mulheres têm medo desse recomeço. Qual é a dica que vocês deixam para elas?
Eu acho que medo a gente tem em vários momentos da vida da gente, mas assim, eu deixo aqui para as mulheres se encorajar, denunciar e sair. Mesmo que passe aperto, busque ajuda nas outras mulheres, pede socorro, mas não se cala. E para você, Simone? Pegando gancho na fala da Joana, é isso aí, né? Que se apoie em outras mulheres, que denuncie mesmo, que não fique calada, que tenha coragem e que também a gente tem órgãos que apoiam as mulheres. Procura aqueles órgãos ali, procura outras mulheres, né? E vamos começar. Né? Nunca é tarde para recomeçar, né, Letícia? Nunca é tarde. As meninas estão aqui com a camisa Mulheres Empoderadas. Então, se empodere. O que isso significa? Se fortaleça, estude, se capacite, encontre um propósito, encontre algo que te dê força para continuar. No caso dela, se reerguer, o filho, a reconstrução de uma família verdadeira, onde as pessoas se respeitam. Né? Tá certo. Muito obrigada, Letícia Santana, Simone Leal, Joana Nogueira. Mulheres que estão aqui abrindo o coração.